Agora são 5 horas e 37 minutos. O uso da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves ou moderados da Covid-19 não promoveu melhorias na evolução clínica deles. Conclusão de uma pesquisa feita pela coalizão formada pelos hospitais Albert Einstein, HCOR, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa. Uma coalizão Covid-19 Brasil que foi criada lá no início da pandemia justamente para estudar alternativas de tratamento, né, e possibilidades para os médicos. Para discutir e saber mais detalhes sobre esta pesquisa, esse resultado importante dessa pesquisa, nós convidamos para participar aqui do Bastidores do Poder a Viviane Cordeiro Veiga, ela que é coordenadora de UTI da Beneficência Portuguesa, integrante da coalizão Covid-19 Brasil. Viviane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um grande prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Como que vocês chegaram a essa conclusão? Como que se deu esse estudo formado pela coalizão, hein? Bom, então, na verdade, esse é um dos inúmeros estudos da coalizão. Opa, perdemos o contato com a Viviane, que está... de pesquisa, então nós somos aí 6 hospitais e mais 2 grupos de pesquisa que nós resolvemos estudar não só a hidroxicloroquina, mas também outros tratamentos, outras terapias aí para a Covid-19. Então, essa pesquisa é o Coalizão 1, que nós denominamos, cada estudo da coalizão tem um número já estamos no 9º, que pega pacientes de grau leve a moderado, mas que tinham indicação de internação. Então, todos os nossos pacientes estavam internados. Essa segmentação destes pacientes. Então, estes pacientes, eles poderiam estar em uso de oxigênio e se estivessem com uma porcentagem, com uma utilização de até 4 litros de oxigênio, esse era um parâmetro estabelecido no estudo. Então, nós tivemos aí 667 pacientes e que foram divididos em 3 grupos. Então, um grupo utilizando a hidroxicloroquina, um segundo grupo utilizando hidroxicloroquina associado à azitromicina e um terceiro grupo que nós chamamos de grupo controle. O que isso significa? Que ele usaria a terapêutica habitual das medicações que ele necessitasse durante a internação, que não fariam parte somente a hidroxicloroquina ou a azitromicina. Então, nós acompanhamos estes pacientes e aí o que a gente chama de objetivo principal do nosso estudo é avaliar em 15 dias como é que estava a avaliação clínica, o status clínico destes pacientes. E aí, realmente, nós mostramos que não houve diferença entre os pacientes que utilizaram a hidroxicloroquina comparado ao grupo controle. Viviane, um ponto importante da pesquisa é que esses pacientes que foram acompanhados, pelo que eu sei, tiveram mais efeitos colaterais, ou efeitos colaterais com mais frequência, lesões no fígado, alterações no eletrocardiograma, o que indicam um risco de arritmia. A pesquisa concluiu também que pode haver um risco no uso da hidroxicloroquina? Então, o que nós tivemos aí neste grupo de pacientes avaliados foi que nestes eventos adversos nós vimos que os pacientes que utilizaram hidroxicloroquina, associado ou não à azitromicina, tiveram sim maior alteração, um maior número de alterações no eletrocardiograma, e a principal foi o que a gente chama de prolongamento do intervalo QT, que é uma medida que nós fazemos pelo eletrocardiograma. Nós também avaliamos... Algum caso grave, doutora? Não, nós não tivemos diferença significativa em relação a isso. Então, uma coisa muito importante é diferenciar o que é a alteração do eletrocardiograma do que foi realmente a arritmia. Então, dentre as arritmias, tivemos sim arritmias no estudo, mas em pequena quantidade, casos mais pontuais, e que não tiveram diferença estatística se usaram a hidroxicloroquina ou não. O que nós tivemos com diferença estatística mais frequente no grupo que utilizou a hidroxicloroquina, associado ou não à azitromicina, foi essa alteração de eletrocardiograma, tá? E nós tivemos também
um maior número de alterações dos exames de sangue correlacionados com o fígado. Então, a TGO e TGP, que são 2 marcadores que nós utilizamos, eles também foram mais frequentes neste grupo da hidroxicloroquina, associado ou não à azitromicina. Então, a pesquisa conclui que não tem efeito nem positivo nem negativo. Na verdade, não. Na verdade, nós temos o quê? Não tem benefício, nós concluímos a pesquisa em que não há benefício da utilização da hidroxicloroquina de forma associada ou não à azitromicina, e que sim uma taxa maior de eventos adversos, que são alteração de eletrocardiograma e alteração dos exames de sangue relacionados à parte hepática do fígado. Doutora Viviane, a cloroquina, a hidroxicloroquina, né, foi descoberta em 1934. Estamos perto de completar o centenário da cloroquina aí, né? Há décadas, várias décadas, esse medicamento tem sido usado no combate à malária, a lúpus, artrite reumatoide, faz parte da lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde, mas assim, até por razões políticas, ideológicas, como inclusive disse em nota esta semana, na segunda-feira, a Associação Médica Brasileira, a hidroxicloroquina, a cloroquina, virou meio que um alvo a ser abatido, né? Isso de alguma maneira assim, interferiu ou assim, foi um dado que foi levado em conta na pesquisa, não? Ou a pesquisa se limitou apenas aos casos clínicos mesmo? Não, na verdade, quando nós estabelecemos, nós criamos a coalizão Covid Brasil, nós procuramos o quê? Diversas alternativas terapêuticas e não só a hidroxicloroquina. Então, nós estamos com pesquisas em andamento com a dexametasona, que é um corticoide, com o tocilizumab, que é uma medicação que atua na resposta inflamatória. Estamos com pesquisas com anticoagulantes. Então, nós temos aí, vamos começar uma pesquisa agora no mês de agosto, com a utilização de antivirais. Então, o que nós utilizamos para delimitar os nossos grupos de estudo e essas nossas pesquisas? O que nós tínhamos o quê? Evidências in vitro, que nós tínhamos ali alguma possibilidade terapêutica, e aí vamos definir através de estudos randomizados, o que significa isso? Então, onde é feito o quê? Um sorteio, e de forma aleatória os pacientes vão para grupos ou outros para responder essas questões que têm vindo relacionadas aí a todo o tratamento de Covid e não só a hidroxicloroquina. Doutora Viviane Cordeiro Veiga, coordenadora de UTI da Beneficência Portuguesa, integrante da coalizão Covid-19 Brasil. Não é uma pesquisa que termina agora, vocês estão com diversos leques abertos, né? Qual que é o próximo passo da coalizão? Na verdade, nós temos aí, como você bem disse, diversos leques em aberto, nós temos já estudos, temos diversas fases aí, os estudos, então nós temos aí o estudo 2, que é a utilização de hidroxicloroquina associado ou não à azitromicina para casos mais graves, que nós já terminamos também o recrutamento dos pacientes. O estudo da dexametasona também foi concluído, o recrutamento de pacientes, e esta semana também o de tocilizumab. Então, temos aí mais 3 estudos já em fases mais avançadas, já no segmento destes pacientes, porque, na verdade, o estudo não termina quando a gente inclui o último paciente, sim, quando completa realmente o segmento de avaliação futura. E nós temos aí outros estudos, inclusive a iniciar, como de antivirais, anticoagulação. E existe alguma linha que tem demonstrado bons resultados, ou é muito precoce ainda para tomar esse tipo de definição? Enfim, só é possível concluir no final mesmo do estudo? Exatamente. Então, na verdade, claro, nós temos o estudo da dexametasona, nós temos a dexametasona, nós tivemos um estudo em inglês bastante importante, recém-publicado, que foi o estudo Recovery, mostrando benefícios importantes em relação à diminuição da mortalidade em pacientes utilizando oxigênio. Nós também
temos aí o nosso estudo com pacientes utilizando a dexametasona, mas ainda sem resultados. Então, nós estamos aí finalizando a coleta dos dados para termos os resultados. Os demais estudos, todos em segmento, em breve aí nós teremos aí melhores resultados aí para vocês, novos resultados para vocês. Muito legal. Queria agradecer, então, a participação conosco aqui no Bastidores do Poder da doutora Viviane Cordeiro Veiga, ela que é coordenadora de UTI da Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo, integrante da coalizão Covid-19 Brasil. Doutora, muito obrigado, boa sorte, bom trabalho para os senhores. Obrigada, uma boa tarde a todos vocês. Agora 5h48.